Olá, querido público, então vamos ver uma dica de concordância verbal, que nós aqui no CBP chamamos de doença contagiosa. Que história é essa de doença contagiosa? Por exemplo, vou dar aqui para vocês a lacuna, tá? Eu tenho aqui como segunda forma verbal, que será a principal de uma locução verbal, eu tenho o verbo haver, então eu quero saber se é deve ou devem haver livros aqui, tá? Deve ou devem haver livros. Eu quero saber se é vai ou vão fazer 3 dias... 3 dias que ele chegou, não importa aqui o que há depois, tá? Então, vai ou vão fazer 3 dias e deve ou devem haver livros aqui. O que ocorre? Sempre que nós tivermos, como segunda forma verbal, que vai ser o principal da locução verbal, um verbo impessoal, e quando é que o haver é impessoal? Significando existir ou fazer. Então, havia livros na mesa. E não haviam, porque existiam livros, né? Ou então significando fazer. Havia 2 meses que não te encontrava, fazia 2 meses que não te encontrava. Então, quando ele for impessoal e do lado houver um verbo que não é impessoal na língua, mas nesse momento ele é contagiado pela impessoalidade. Por isso chamamos de doença contagiosa, andou junto para roubar, né? Então, o haver aqui que é impessoal contagiou o vizinho. Então, o vizinho terá que assumir também a impessoalidade. Então, deve haver livros e não devem haver livros. Tá? Assim como eu diria, há livros e não há livros. Existem livros. E o mesmo com fazer. Ó. Fazer, aqui a ideia é de tempo passado. Tanto é que se fosse só o fazer, eu diria faz 3 dias que ele chegou e não fazem 3 dias. Então, contagia o vizinho. Logo, vai fazer 3 dias. Então, o que é doença contagiosa? É o fato de, numa locução verbal, o segundo verbo ser um verbo impessoal, ele contagia com a impessoalidade o vizinho. Tá? E, portanto, não há naturalmente flexão, porque não há sujeito. Agora, olhem bem o que é saber bem a matéria e o que é, às vezes, deixar passar um detalhezinho importante. Olhem bem, ó. Se eu perguntar assim, ó, vai ou vão ser, digamos, 3 horas? Estou escrevendo aqui por extenso, até é mania, né? Porque, até por ser professor de português, mas evidentemente que não influiria aqui se houvesse o número, tá? 3 horas, não influi nada. Então eu quero saber se é vai ou vão ser 3 horas. O verbo ser, ele é impessoal, indicando horário, data ou distância, mas não respeita a impessoalidade. Ele concorda com o predicativo. O predicativo assume o papel aí, por não haver sujeito. Então, como se costuma dizer, ele é infiel, né? Ele não fica como os outros na abstinência sem concordar. Aliás, o verbo sozinho, tá? Houve livro, há livros e não há livros. Não, ele concorda com o vizinho. Por isso que nós dizemos, são 3 horas agora e não é 3 horas. Tá? Ele concorda com o predicativo. Bom, se ele não respeita a impessoalidade e concorda com o predicativo, evidentemente que, num caso como esse aqui na locução verbal, ó, ele vai contagiar o vizinho com a infidelidade. Ele não respeita a impessoalidade e ele quer que o vizinho também não respeite. Por isso nós vamos ter na construção aqui, vão ser 3 horas, assim como eu diria, serão 3 horas. E não importa o tempo verbal, tá? Futuro ou presente, são 3 horas. Tá? Isso não importa. O que interessa é que não há sujeito igual. Mas, assim como o verbo ser, ele não respeita a impessoalidade, ele concorda com o predicativo, também isso ocorre com qualquer vizinho que estiver do lado. Tá? Mas, para verbo que respeita, que é o caso de todos, menos o ser, aí eu tenho que manter a doença contagiosa aqui. Ó. É impessoal, então contagia o vizinho. Isso aqui é muito importante para as provas em geral e mesmo para a nossa vida. Tá bem? Então, até a próxima dica.